Boa tarde ou show da tarde. Meu nome é Dr. Jean Marie, do Rights Institute. Hoje eu tenho uma convidada, Andrea Cristine Martins, advogada, trabalhando como trabalhista empresarial. Muito bem-vindo, Andrea. Obrigada, boa tarde. Muito bom. Não é sua primeira vez aqui, Andrea? Não, eu já tive aqui outras vezes. Muito bom. Então, hoje vamos começar com seu trabalho muito interessante, com contratos. Eu tenho algumas perguntas, por favor. Vamos lá. Qual a importância de contratos para empresas? Então, a importância dos contratos para as empresas. O que acontece? Nos contratos, a gente coloca as regras do jogo. O que pode, o que não pode, o que vai ser feito, como vai ser feito. Tudo isso está previsto no contrato de trabalho ou até mesmo no contrato de prestação de serviço. Por isso que as empresas devem atentar para os contratos que tanto os colaboradores, empregados ou os prestadores de serviço assinam, porque é ele que vai reger toda aquela relação. Muito bom. E esses dias tem vários contratos prontos. Eu já vi no internet, eu vi nas papelarias. Esses tipos de contratos prontos podemos usar? O ideal é que as empresas não utilizem esse tipo de contrato. Por quê? Porque são contratos padrões e não vão prestar atenção nas particularidades daquele colaborador, daquele empregado ou daquele prestação de serviço. Então, o que acontece? A gente acaba tendo um contrato que é igual para todos, mas os empregados eles não são iguais. Cada empregado tem uma função, uma carga horária e tem detalhes daquela relação que não cabe a outra relação. Por isso que é extremamente temerário a utilização desses contratos comprados em papelaria e principalmente daqueles que as pessoas fazem copia e cola da internet, porque aí a gente acaba tendo uma junção de vários contratos num só e muitas vezes uma cláusula não comunica com a outra, ou até mesmo a gente acaba tendo cláusulas contraditórias, uma dizendo uma coisa e outra dizendo outra coisa, o que é extremamente prejudicial para as empresas. Sim, minha próxima pergunta era, na verdade, ligada com essas cláusulas. Podemos colocar cláusulas específicas no contrato? Exatamente, o por isso da importância dos contratos. Nós podemos sim colocar cláusulas específicas. Como? Por exemplo, aquele empregado que a empresa tem, que ele viaja 1, 2 vezes por semana, ele viaja e a empresa quer que essa viagem fique dentro da jornada de trabalho. Eu posso colocar no contrato de trabalho que aquele empregado vai viajar 1, 2, 3 vezes por semana e que isso vai ficar dentro da jornada de trabalho dele, quer seja de 36 ou 44 horas semanais. O que acontece? Qual é a consequência disso? A empresa provavelmente não vai pagar hora extra, não vai haver um acréscimo em relação àquele empregado, porque já está ali. Outra cláusula que nós podemos colocar é a relacionada às comissões, porque comissões é um tema muito sensível nas relações de trabalho, mas a gente consegue acrescentar isso no contrato de trabalho e já começar a abrir um caminho e esclarecer a situação daquele empregado. Sim, muito bom. E eu tenho uma outra pergunta, por favor. Se o empregado já assinou o contrato do trabalho, a empresa pode alterar depois? Pode. Esse contrato de trabalho pode ser alterado. Pode ser alterada, por exemplo, a jornada de trabalho, o turno pode ser alterado, pode haver um acréscimo salarial, pode haver mudanças de função, pode haver uma complementação daquele contrato principal que o empregado já assinou. Isso tudo analisado por um profissional competente, ele vai conseguir
alterar, acrescentar e a situação fica satisfatória para os dois lados. Sim, muito bom. Essas perguntas realmente são fundamentais. Nós temos uma clínica e quando você está lidando com pessoas, com empregados, funcionários, é vital que tenha um contrato bem feito para evitar problemas. Exatamente, porque o que acontece? Quando a gente contrata um empregado, ninguém sabe o que vai acontecer nessa relação. Ela pode ser uma excelente relação de trabalho e encerrada a relação, cada um vai para o seu lado, como pode não ser. E no Sim. caso das empresas, havendo uma documentação forte, robusta, bem calçada, né, evita prejuízos futuros. E quando eu falo em prejuízos, eu falo no lado financeiro, obviamente, né? Claro. E que para as empresas é extremamente sensível. Sim, muito bom. E para quem me está assistindo hoje, você tem um Instagram ou um contato? Eu tenho um Instagram, meu Instagram é @AndreaCristineMartins. É possível me chamar por ali. Que ali a gente conversa e eu consigo agendar perfeitamente uma reunião. Muito bom. Eu tenho também seu WhatsApp, se eu posso Por compartilhar. favor, que eu não me lembro, Claro, por sim, favor. ninguém me lembra mais o número deles. Seu número é 048 Florianópolis 988 25 11 39. Exatamente, é isso aí. Obrigada. Muito bom. E para quem me está assistindo hoje, você tem algumas dicas também, porque pessoas começando com empresas, pessoas que não têm tanto experiência, você tem algumas dicas que você quer compartilhar também hoje? Olha, o que eu posso dizer para as empresas isso é até para as empresas de grande porte, porque eu já trabalhei tanto com empresa pequena quanto empresas de grande porte. A parte documental das empresas, ela tem que ser muito bem analisada, organizada e fundamentada. É extremamente comum nós termos demandas trabalhistas e quando elas ocorrem, o profissional pedir a documentação daquele empregado e a empresa não ter. O empregado não assinou um termo de entrega de EPI, o empregado não tinha controle de ponto, as comissões eram desorganizadas, tirou férias e não assinou documentos. E aí o que acontece na prática? O mal pagador paga duas vezes. Então, em regra, as empresas, em juízo, acabam tendo que pagar aquilo que elas já pagaram, porque elas não conseguem comprovar que já foi feito o pagamento. Então, a orientação que eu dou é essa: cuidem da parte documental e de uma forma séria e consistente. Foi o que eu disse no começo da entrevista. Aqueles contratos de internet, copia e cola, contratos prontos, não vão dar a segurança jurídica que as empresas precisam. Muito bom. E como funcionam os seus serviços? Eu vi que às vezes tem empresas que trabalham junto com empresas ou pode fazer consultoria. Como funcionam os seus serviços? Hoje eu trabalho tanto com a consultoria empresarial, que são aquelas empresas que me procuram por casos pontuais que aconteceram, como empresas que eu presto consultoria mensal, é recorrente, todos os meses eu estou ali, né? E empresas que me contratam para organização. Ok. Eu entro dentro do setor de recursos humanos, dentro do jurídico deles, eu organizo, faço a parte de compliance e me retiro. Depois eu sou contratada para fazer aquele serviço, feito aquele serviço, encerro o meu contrato de prestação de serviço. Então, hoje eu atuo nessas três linhas. Muito bom. E eu acredito que você pode atender pessoas não só de Florianópolis, você pode atender pessoas de várias regiões? Sim, hoje eu atendo pessoas de todo o Brasil, porque a internet facilitou isso. Sim. As reuniões são telepresenciais, todo o sistema da Justiça do Trabalho é informatizado, então eu não preciso que me entregue nenhum documento físico.
né? Sim. Quando há necessidade, quando eu sou contratada para fazer a organização da empresa, analisar os contratos, muita coisa é feita à distância. Se há necessidade, eu vou até a empresa fazer uma perícia em loco, ver como é que funciona aquela empresa. Sim. Tudo isso eu faço. Que maravilhoso. Well, Andrea, eu gostaria de agradecer você pelo seu conselho hoje. Tem muitas dicas muito valiosas. E também eu gostaria de agradecer ao Show da Tarde pela oportunidade. Você gostaria de falar mais uma palavrinha? Só agradecer. Muito obrigada. A entrevista foi maravilhosa. Obrigada. Até breve. See you soon.